Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os materiais e métodos, né? Ou seja, esse item é obrigatório no projeto de monografia de vocês. Então esses materiais e métodos serão como e o que vocês irão utilizar, né, para aplicar o projeto de vocês. E consequentemente como vocês vão coletar os dados de vocês. Então tudo isso vocês vão acrescentar aqui nos materiais e métodos, beleza? Então continuando pessoal, vamos lá. Então qual termo utilizar? Materiais e métodos ou metodologia? A resposta né? Qual termo você vai utilizar vai depender do tipo de trabalho que será realizado. Então, o termo materiais e métodos vocês irão utilizar, né, quando for um trabalho experimental, um trabalho onde envolva materiais, onde envolva um instrumento para coleta de dados, enquanto que a metodologia vocês vão utilizar esse termo quando se tratar de um trabalho mais teórico, vamos dizer assim. Então só para conceituar, né? Então trabalho que envolvam o uso de materiais para execução, dos mesmos, atrelado a um método qualquer, emprega o primeiro termo do item, ou seja, quando vocês utilizarem, né, por exemplo, o trabalho de vocês irão trabalhar educação ambiental, e dentro da educação ambiental vocês irão trabalhar a coleta seletiva, né? Quais são os materiais que vocês irão utilizar? Então, o que você vai precisar para fazer esse trabalho de coleta seletiva dentro da escola? Primeiramente, você vai ter que fazer uma listagem, né, com a porção de material que vocês irão utilizar, certo? Então, por exemplo, saco de lixo, latão, né, lata, enfim, baldes coloridos, né, placa de identificação. Então, esse aqui foi a listagem de materiais que vocês utilizaram, certo? Saco de lixo, latão e plaquinha de identificação, beleza? Então esses foram os 3 materiais que vocês utilizaram, né? Como é que tu vai utilizar o saco de lixo e para quê? Então esse é um método que está atrelado a esse material. Como você vai utilizar o balde, né? Os latões, o galão, né? Galão com cores variadas. Então esse é um material, né? E aí o método é como você vai utilizar. Como você vai utilizar as plaquinhas de identificação, as plaquinhas para sinalização. Então esses são os métodos que estão atrelados ao material. Então quando for esse tipo de trabalho, ou seja, um trabalho mais experimental, né, você vai utilizar esse termo materiais e métodos. Caso o trabalho seja executado apenas por meio de métodos e teorias, emprega-se o termo metodologia. Ou seja, quando você vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, uma pesquisa bibliográfica, você vai fazer um levantamento de métodos, você vai estar trabalhando sobre teorias, né? Você vai utilizar apenas o termo metodologia, né? Então você vai usar o termo metodologia porque você está trabalhando com métodos, né? Então a metodologia, pessoal, né? Ou seja, olha só, aqui nós temos uma palavra grega, né? Uma palavra composta, métodos mais logia. Ou seja, nós temos logia como estudo, né? E método, ou seja, é o estudo de métodos, né? Ou seja, metodologia é uma ciência, né? É uma ciência que estuda métodos, né? Então acaba ficando um pouco confuso, certo? Mas no geral, metodologia é uma ciência que estuda
métodos diferenciados, certo? Então, só para a gente separar um pouquinho, né? Por exemplo, vou puxar um pouquinho para minha área para dar um exemplo. Eu trabalho com barbeiros, como vocês sabem, né? Eu trabalho com coleta, identificação de barbeiros, certo? Então, para coleta de barbeiros, dependendo de qual a espécie, vai ter uma metodologia diferente. Para cada coleta vai ter uma metodologia diferente, né? Por exemplo, vai ter a metodologia para coleta com armadilha, vai ter a metodologia para coleta sem o uso de armadilha, né? Vai ter uma metodologia, aí dentro dessa metodologia para coleta com armadilhas, aí vai ter diversos métodos que são utilizados, né? Ou seja, tem um método para coletar com armadilha luminosa, tem um método para coletar com armadilha de atração de feromônio ou atração com isca viva, né? Então, para coleta manual direta, então vai ter outros métodos diferentes. Então, a metodologia em si é uma ciência que estuda diversos métodos. Por isso que quando a gente vai trabalhar, né, com métodos e teorias diferentes, né, você vai fazer um levantamento bibliográfico, por exemplo, de quais são os métodos que são empregados para ministrar aula para ensino fundamental ou para ensino médio. Então você vai usar o termo metodologia. Por quê? Porque você está usando métodos diferentes. Então, quais são as metodologias que são utilizadas para ou os métodos que são utilizados para dar aula de biologia para ensino médio, para o terceiro ano, né? E aí você vai ter diversas situações, diversos métodos, diversas teorias, diversos teóricos também, beleza? Então vamos lá, continuando, pessoal. Agora aqui, pessoal, nós vamos listar, né, alguns itens que são organizados dentro da metodologia do trabalho de vocês, né? Quais são alguns itens que são acrescentados, que devem ser acrescentados, né, para poder no trabalho de vocês ficar bem organizado. Então, o primeiro item, né, que geralmente esse é o primeiro item que é listado, né, em qualquer trabalho, né, ou na maioria dos trabalhos que vocês forem ler, artigos, né, projetos, monografias, dissertações, teses, enfim. Geralmente o primeiro item, que é quase como se fosse algo padrão, é a caracterização da área de estudo, né? Então, nesse item será descrito o local onde o estudo será realizado, né? As descrições da área de estudo estão relacionadas aos aspectos de meio físico, social, econômico ou de relações ambientais. Então, vamos exemplificar um pouquinho, né? Aqui nós temos, eu vou desenvolver, por exemplo, o trabalho em uma escola, né? Essa aqui é a escola onde eu vou desenvolver meu trabalho, né? Desenvolver minha monografia e tal, enfim, desenvolver meu projeto, né? Geralmente, né? Geralmente a gente não lista, né? Por questões legais, por questões para evitar nomear, expor a escola, enfim, a gente não vai colocar o nome da escola. Por exemplo, se essa escola onde eu vou trabalhar é uma escola de ensino fundamental, então ao longo do meu trabalho ou em todo o meu trabalho, né, e em algum momento que eu for citar o local aonde o meu estudo será realizado, sempre eu vou colocar assim, por exemplo, se é uma escola de ensino médio, então o trabalho foi desenvolvido em uma escola de ensino médio, né? Esses foram os resultados dos alunos do terceiro ano da escola onde o estudo foi realizado. Então, nunca citar o nome da escola, beleza? Então, aqui nessa caracterização da área de estudo, o que é que eu vou listar? Geralmente, primeiramente, o local
né? Qual o bairro? Se é uma escola da rede municipal ou de uma rede estadual, né? Se é uma escola pública ou uma escola privada, se é uma escola de tempo integral, tudo isso, né? Geralmente a gente lista lá primeiro, né? Aonde essa escola está localizada. Se ela é uma escola de bairro, se ela é uma escola que ela é uma escola da, por exemplo, Ribeirinha, então é uma escola da zona rural, enfim, tudo isso tem que ser informação, né? Ou seja, você vai caracterizar esse local aqui, né? Quantos professores tem nessa escola, quantos alunos, ambiente físico, né? De repente você dentro dessa escola você vai trabalhar no laboratório de ciências dessa escola, né? Como é que é o laboratório de ciências dessa escola? É um laboratório de ciência equipado ou não? É um laboratório que é utilizado com frequência, né? Como é que estão os materiais dessa escola? Como é que estão os equipamentos desse laboratório, né? Como é que é o perfil social dos alunos, né? Como é que é o perfil econômico desses alunos? Então, dependendo, né, de como você vai desenvolver o seu trabalho, você vai precisar acrescentar mais informações a esse seu local de estudo ou não, né? Se você vai desenvolver algo, um projeto dentro da escola, um projeto mais amplo, né? Um projeto que envolva outros aspectos da comunidade, por exemplo, né? Você vai precisar acrescentar mais informações dessa escola, desse local. Se não for um trabalho onde a escola seja o foco, por exemplo, né? E sim a comunidade, né? Então, se o foco for a escola, você vai acrescentar mais informações da escola. Se o foco, né, for a comunidade, ou seja, a escola está aqui, se o foco são as pessoas, são os moradores, são os alunos das proximidades dessa escola, então você vai acrescentar mais informações sobre a comunidade, ou seja, sobre as pessoas em torno, né? Sempre não esquecendo, pessoal, sempre evitar de citar nomes, né? Sempre evitar de citar nome das pessoas, nome das escolas, nome nome, enfim, sempre evitar de trabalhar com nomes, né? Sempre colocar moradores ou alunos, relato de alunos ou relato de moradores. Se for geralmente é legal também o que a gente acrescenta, o mapa, né? Se você vai, por exemplo, trabalhar em um bairro, né? Esse aqui, por exemplo, é o bairro, sei lá, Adrianópolis, por exemplo. E a escola onde você vai trabalhar fica aqui no bairro Adrianópolis. Ou, vamos dizer, por exemplo, ali no Ângelo Ramazotti, né? E aí você coloca a foto do bairro inteira, né? Mostrando as ruas que dão acesso a essa escola, né? E ali, sem citar o nome, né? O leitor já vai subentender que seja a escola, mas aí você coloca aqueles pontinhos, né? Onde vai mostrar o local, né? Então você faz uma descrição completa daquele local, uma caracterização, e ao final, no final deste tópico, né, você acrescenta o mapa. E aí fica bem legal. Beleza? Então, continuando. Né? Tipo de pesquisa e coleta de dados. Então, neste item, né, especifica o tipo de pesquisa que será desenvolvido. Se a sua pesquisa será uma pesquisa de campo, se será uma pesquisa de laboratório, se será uma pesquisa documental ou bibliográfica, e as suas combinações, ou seja, né, os links que você vai fazer. Lembrando que no nosso curso, né, por ser um curso de licenciatura, então sempre tem que ter um viés educacional. Então sempre tem que ter um viés voltado para a sala de aula, né?
E aí, identificando a forma de estudo que se realizará, será um estudo exploratório, descritivo, analítico, explicativo ou experimental. Ou seja, por exemplo, eu vou fazer um levantamento de fauna, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com uma escola ribeirinha, né? Uma escola da zona rural. E aí, nessa escola zona rural, essa escola está cercada por mata, né, por floresta. Ou, por exemplo, a escola pode ser uma escola zona urbana mesmo, e nessa escola tem um terreno baldio, né, onde você deu uma olhadinha por lá e verificou que naquele terreno baldio temos uma diversidade de insetos, tem uma diversidade de plantas, por exemplo, enfim, né? E você vai fazer um levantamento aqui, né, de animais ou de plantas que tem nesse terreno baldio dessa escola, por exemplo. Então, primeiro, isso, digamos, é um trabalho né? É um trabalho mais de campo, um trabalho mais que vai envolver tanto o campo quanto o laboratório, né? E aí, ou seja, aqui nesse tipo de pesquisa é que você vai começar a descrever como é que você vai desenvolver seu trabalho. Então você vai colocar essa pesquisa será desenvolvida, por exemplo, no terreno ou nas proximidades da escola. Foi identificado que nas proximidades da escola apresenta um terreno com diversas espécimes vegetais e também de animais, e aí será desenvolvida essa pesquisa. Beleza. Então a primeira aí nesse caso, seu trabalho já tem a primeira parte, que é a parte, né, essa parte mais laboratorial, essa parte mais de campo, essa parte de colocar mais a mão na massa, vamos dizer assim, né? E a segunda parte do teu trabalho lembrando que nosso curso é licenciatura, então sempre tem que ter esse viés educacional. Então, com a segunda parte é fazer o link daquilo que você encontrou, de como você fez a coleta aqui, levar esses resultados da tua pesquisa para a sala de aula. E aí, como é que você vai fazer isso? Ou, por exemplo, né, pegando esse mesmo exemplo que eu já comecei aqui, né, se você identificou que na escola dá para fazer esse trabalho, né, esse trabalho tanto por exemplo, um trabalho de pesquisa mesmo, né? Então, se você identificou que é possível fazer esse trabalho de pesquisa, aí você, eu posso estar levando meus alunos para lá, né? E aí você já acaba fazendo essa grande decisão, que você já vai estar mostrando como os alunos te ajudaram, como os alunos lhe auxiliaram no momento de fazer essa coleta, seja ela uma coleta de plantas, uma coleta de animais, aí como você desenvolveu, né, esse trabalho, beleza? Então, e aí identificando a forma que o estudo será realizado, né? E aí, se é um estudo exploratório, se é um estudo apenas descritivo, se você vai fazer a descrição de algo, descrição de um método, por exemplo, né? Se é um estudo analítico, se é um estudo explicativo, ou se é um estudo experimental. Nesse exemplo aqui que eu citei agora, né, seria um exemplo de um estudo experimental, né? Experimental, beleza? Continuando então, pessoal. Opa. Inclui-se nessa parte, deixa eu apagar aqui. Inclui nesta parte, de modo geral, os materiais, o delineamento experimental e as técnicas, né? E aí nesta parte você vai incluir o que, né? Os materiais que vocês utilizaram, né? Por exemplo, se foi esse trabalho dessa coleta, né? Coleta de insetos, por exemplo, nesses locais em torno da escola, né? Quais materiais vocês utilizaram, né? Como vocês utilizaram esses materiais, né? Como foi o delineamento experimental, como vocês fizeram esse desenho amostral primeiro, né? Ou seja,
Tudo isso vocês vão acrescentando essas informações nesta parte também, ok? Continuando. Métodos científicos. Aqui descreve os métodos a serem utilizados na pesquisa. Os métodos utilizados para conduzir os trabalhos descritivos de maneira detalhada é suficiente para tornar possível a repetição do estudo por outros pesquisadores com a mesma precisão. Ou seja, quanto melhor vocês descreverem seus métodos, quanto melhor vocês descreverem a forma que vocês trabalharam, essas informações, assim será possível, outros pesquisadores, outros alunos, outros alunos de outros locais poderem repetir esse mesmo trabalho. Por exemplo, vocês inventaram um método diferente para o ensino de biologia, por exemplo, ou para o ensino de ciências, ou dentro da biologia, ou dentro da ciência, um método diferente para ensinar uma disciplina. Por exemplo, a disciplina de genética, que geralmente é uma disciplina, uma área dentro da biologia, que é uma área que, como trabalha muito com essa questão, algo palpável, Então, quando a gente fala de DNA, a gente não fala de, a gente vê os efeitos dele, vê o efeito de DNA, mas você não consegue ver, Então é um trabalho muito microscópico, vamos dizer assim, Então é um trabalho onde você tem que até vamos dizer assim, ter uma mente, ter essa noção mais apurada, Então, por isso, por ser um pouco mais difícil a gente visualizar, Então, geralmente, o ensino, de genética acaba sendo um pouco mais lento, Então os alunos geralmente têm um pouquinho mais de dificuldade. Então de repente vocês utilizaram, inventaram, criaram um método novo para ensino de genética, E aí outros professores, querem testar o seu método para saber se realmente esse seu método é bom, Esse método de ensino é inovador, seu método de ensino é diferente. Então, se você descrever muito bem como você desenvolveu esse método, outros pesquisadores, outros professores, outras pessoas podem repetir esse seu método. Podem repetir, aplicar novamente, terem êxitos diferentes, ou terem resultados iguais ou resultados diferentes, ok? Então, continuando. Tipo de pesquisa. A pesquisa é definida como um procedimento realizado com o objetivo de adquirir conhecimento sobre algo. Então, isso é bem explícito, Então, quando a gente fala, eu vou pesquisar algo, o que eu quero dizer com isso? Que eu pretendo adquirir mais conhecimento sobre aquilo que eu fui pesquisar. Se eu vou pesquisar sobre genética, como eu já falei agora há pouco, ou seja, o que eu pretendo quando eu digo que eu vou pesquisar sobre genética? Eu pretendo adquirir mais conhecimentos sobre genética, beleza? Neste sentido, encontra-se dois tipos de pesquisa: a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Então, os nomes são bem sugestivos. Quantitativa, eu estou falando de quantidades, Quando eu trabalho com quantidades. E uma pesquisa qualitativa, eu estou falando com qualidades diferentes. Mas a gente vai esmiuçar melhor esses dois tipos de pesquisa. Os tipos de pesquisa, quanto à forma de estudo usada com a pesquisa quantitativa, são: pesquisa descritiva, quando eu pretendo descrever algo ou descrever alguma coisa.
Vou fazer a descrição de um método de ensino. Vou fazer a descrição de um local, né? Uma pesquisa exploratória. Eu vou fazer uma incursão em uma floresta, né? Vou fazer uma incursão juntamente com os alunos em um museu, em um bosque, em um zoológico, né? E vou, juntamente com os alunos, eu vou fazer uma exploração naquele local, né? Então isso é uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa experimental. Eu vou desenvolver um experimento. Eu vou fazer um método de ensino e vou aplicá-lo. E consequentemente, quando eu falo que eu vou desenvolver o método de ensino e vou aplicá-lo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um experimento, né? Desenvolvi o método de ensino de genética, desenvolvi o método de ensino de histologia, de citologia, de zoologia e vou aplicá-lo. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um experimento, beleza? E aí geralmente quando a gente fala vou criar um método diferente, aí geralmente entra dois tipos de pesquisa, né? Geralmente entra a pesquisa experimental e a pesquisa descritiva. Porque primeiramente você vai fazer o experimento desse método, depois você vai descrevê-lo, né? E aí acaba envolvendo esse tipo de pesquisa diferente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E aí, né? Esses aqui foram as formas de estudo, né, da pesquisa quantitativa. E agora, né, é como você vai coletar, né, quais são os instrumentos que você utiliza para coletar os dados da pesquisa quantitativa, né? Então você desenvolveu o método e você vai aplicou o seu método, beleza? E agora como é que você vai saber se aquele seu método funcionou ou não? Então eu vou listar para vocês alguns instrumentos de coleta de dados. Então, quais são os instrumentos que você vai utilizar para retirar as informações daquelas pessoas que você aplicou, as informações sobre a tua pesquisa que você aplicou? Então, os elementos para a coleta de dados na pesquisa quantitativa são os questionários fechados, né? Os elementos no questionário fechado, né, os elementos básicos para análise dos dados são as escalas, os números e as estatísticas, né? Então, o questionário, né, ele é o método melhor para ser utilizado para a coleta de dados numa pesquisa quantitativa. Porém, olha só, tem uma situação que deve ser levada em consideração quando você pensa em questionário. Na verdade, vamos citar duas, né? A primeira, essa que está listada aqui no texto, que o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito sem a presença do investigador, né? Ou seja, pessoal, né, o que seria quando você pretende fazer um questionário, né? Aplicar um questionário, geralmente a gente fica assim, a gente não tem tanto tempo para desenvolver essa pesquisa, para coletar, né? Enfim, geralmente só são 6 meses para vocês aplicarem o projeto, né? Fazer a intervenção e retirar dados e tudo isso, tendo que fazer a conciliação com estágios, com, enfim, toda a situação, certo? Então, o que geralmente um questionário, né, para ele ser para ter um resultado positivo, você vai num dia, né, ou numa semana. Geralmente é bom de um dia para o outro. Aplica esse questionário, explica esse questionário para os alunos, né, e pede para ele levar para casa e responder em casa. Então isso, né, quando ele leva para casa para responder em casa, geralmente ele vai ficar mais, vamos dizer assim, ele não vai ter tanta aquela pressão para responder
aquele questionário, porque ele não vai sentir a tua presença ali fazendo aquela pressão, né? Tendo aquela, ou seja, vai ser sem pressão, né? Ele em casa, certo? Então fica mais fácil até para ele responder, né? E consequentemente isso vai ter um resultado diferente do que você aplicar o questionário e pedir para os alunos responderem e entregar naquela mesma hora, né? Mas tem uma segunda questão sobre o questionário, né, que deve ser levado em consideração, pessoal. Questionários, quando você pretende aplicá-lo, você tem que ter uma autorização no comitê de ética, né? Então, geralmente, pessoal, uma autorização para o comitê de ética demanda tempo, né? Porque você vai retirar informações dos alunos, né? E isso você pode ser questionado depois, né? Se você aplicou aquele questionário e nesse mesmo momento você não estava amparado, vamos dizer assim, por termos legais. Ou seja, você aplicou aquele questionário, beleza, aplicou, né? Mas você não o seu projeto não foi analisado, né, antes, né? Ou seja, você foi aplicar um projeto sem ter autorização, né? E aí você vai estar retirando informações daqueles alunos, né? Por isso que os questionários, né, eles, assim, apesar de ser um método, né, é um instrumento muito bom para a coleta de dados nesse tipo de pesquisa, né, na pesquisa quantitativa, eles devem ser repensados, bem pensados no momento de vocês aplicarem, ok? Então, essas perguntas dos questionários geralmente têm que ser fechadas, né? Essas perguntas fechadas. Por isso que a gente fala que o elemento principal, esse questionário fechado. O que é um questionário? O que é uma pergunta fechada? Geralmente é aquela pergunta onde o aluno, né, só tem duas respostas, duas opções de respostas, ou sim ou não, né? Ou seja, por exemplo, você vai escrever uma pergunta para o aluno: você já ouviu falar sobre o mosquito da dengue? Aí vai ter duas opções lá, sim ou não, entendeu? Aí o aluno vai ter duas opções para responder: ou ele responde, marca no xizinho no sim, ou ele vai marcar no xizinho não, entendeu? Então sempre perguntas do tipo fechado, né? Ou sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Ou seja, o aluno só vai ter duas opções de resposta, ou sim ou não, beleza? Mas como comentei, né, devem ser passados por comitê de ética, né? E quando eu falo devem ser passados, é algo que deve ser trabalhado ainda no projeto de monografia 1, né? Que é quando você começa a desenvolver esse trabalho de vocês, ok? Então a gente falou da pesquisa quantitativa. Agora nós vamos falar da pesquisa qualitativa. É a modalidade de pesquisa na qual os dados são coletados por meio de interações sociais. Por exemplo, estudos etnográficos, né? Pesquisas de participantes, e eles devem ser analisados subjetivamente pelo pesquisador, né? Ou seja, na pesquisa qualitativa, geralmente são pesquisas onde demandam, né, que o pesquisador, né, o aluno que se propõe, ele vai analisar esses resultados, né, esses dados que foram coletados de maneira subjetiva, né, evitar de fazer suposições em cima, né. Na pesquisa qualitativa, ela estuda os fenômenos, né,
O estudo de um fenômeno remete à interpretação de um fato, feita por um observador, isto é, o fenômeno tratando-se da interpretação subjetiva do fato. Ou seja, você vai analisar aquele fenômeno, aquele dado, né, que você obteve, né? Então você vai estudar um fenômeno. Que fenômeno é esse, né? Geralmente por exemplo, assim, o comportamento, né? Então essa parte de qualitativa é um estudo mais comportamental, né? Como as pessoas vão reagir, né, mediante a um tema. Por exemplo, a um tema proposto, a um tema geralmente causam polêmicas, né? Por exemplo, temas polêmicos, religião, política, esportes, né? Temas polêmicos, né? Então, a pesquisa trata dessa forma, né? E aí o observador, né, ou seja, o pesquisador, ele vai interpretar a forma que as pessoas estão reagindo mediante aquele fenômeno, mediante aquele tema que foi levantado. Beleza? Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa qualitativa. Os instrumentos de coleta são, né, entrevistas abertas e não direcionadas, né? Porque quando a gente faz uma entrevista aberta, né, uma entrevista não direcionada sobre determinado tema, a gente acaba não induzindo as nossas respostas, né? Então, as nossas respostas condizem muito. As respostas que a gente pretende obter, depende muito de como nossas perguntas foram feitas, né? Então, por exemplo, né, dependendo da pergunta que eu fizer, né, que vocês fizerem para o seu público, para vamos dizer, seus objetos de estudo, seus alunos, dependendo da forma que vocês fizerem uma pergunta, vocês vão ter uma resposta para aquela determinada pergunta que vocês fizeram. Então tem que ter, né, as perguntas, elas têm que ser abertas e não direcionadas, né? Para que o aluno, para que aquela pessoa no qual você realizou aquela pergunta, ela te deu o direcionamento, né, sem você ter forçado ela aquela resposta, ok? Né? Outro instrumento, né? História de vida da população, história de vida das pessoas, análise de discurso, né? Analisar como as pessoas estão. Por exemplo, você levantou um tema polêmico, né? E vai ver como os alunos respondem, né? Qual o comportamento dos alunos mediante aquele tema polêmico, aquela situação, o problema que você levantou, né? Estudo de casos, também uma pesquisa qualitativa. Nesse caso aqui, ele é bastante utilizado, principalmente na área da psicologia, a área da saúde de modo geral, né? Direito também. Na biologia eu ainda não vi muitos casos, né? Muitas pesquisas com estudo de casos, né? Mas nesse estudo de caso, por exemplo, vamos tentar pegar um exemplo da biologia, né? Você vai para uma escola, né? Você vai para uma sala de aula e observa que, por exemplo, tem um aluno, né, na tua escola onde tu faz estágio, que ele apresenta um comportamento diferenciado, né? Que apresenta alguma situação diferenciada. E aí você vai analisar aquele indivíduo e aí você
vai fazer o acompanhamento daquele indivíduo. Ou seja, você vai estar estudando o caso daquele indivíduo em questão. Entenderam mais ou menos? No pessoal nos alunos de veterinária, né, vão fazer um estágio, né, e observa que no estágio tem um cachorrinho ou tem um gato que apresenta alguma doença, né, e aí eles vão fazer um estudo de caso daquela doença que aquele gatinho, que aquele cachorrinho apresenta. Beleza? E observação do participante, né, fazendo uma observação, como as pessoas vão reagir, enfim, né, aquela situação. Então esses são os instrumentos para coleta de dados da pesquisa qualitativa. Beleza? Falar um pouquinho também sobre o universo e amostra, né? Por universo da pesquisa, entende-se como a população total dos indivíduos denominados sujeitos à pesquisa e envolvidos na pesquisa. Exemplo, alunos da sala de aula num total de 50 alunos. Ou seja, por exemplo, quantas pessoas, né, quantos alunos, quantas turmas vocês irão trabalhar? Dependendo do trabalho que vocês vão realizar, dependendo do seu projeto, vocês podem trabalhar com diversas turmas, 2, 3, depende também da quantidade de alunos. Você, por exemplo, vai trabalhar com, sei lá, 50 alunos, com 2 turmas diferentes. Então, isso você tem que delimitar quando pretende fazer um trabalho, né? Então, o que eu sugiro a vocês, né, quando forem descrever a metodologia de vocês, né, descrever os materiais e métodos de vocês, definam por turmas e não por alunos, né? Então, porque geralmente ao longo do teu estudo, né, por exemplo, se você fechou um estudo com 50 alunos, por exemplo, né, mas ao longo do teu estudo sai 2 alunos, ou sai 3 alunos, ou 5 alunos desistem, né? Ou seja, o seu estudo, isso pode prejudicar, dependendo do teu estudo, isso pode prejudicar, né, quando você determina um total de pessoas. Se você determina um total de turmas, por exemplo, você trabalhar com 4 turmas diferentes, né, sei lá, primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano A, segundo ano B e terceiro ano A, por exemplo, 5 turmas diferentes, né, tudo isso da manhã, por exemplo, né? Aí, ou tudo isso da noite, ou todos esses alunos da tarde, né? Então, você já definiu quantas turmas você vai trabalhar, né? E aí, se sair 1 ou 2 alunos, ou 10 alunos, desde que não feche aquela turma, você não terá um prejuízo no final. Beleza? Só tem que ter, assim, se você ainda não conhece a escola onde você vai trabalhar, então tentar trabalhar com muita turma, porque pode ter muito aluno por turma, né? Não, mas se você já conhece, viu que as turmas são pequenas, né? Por exemplo, são turmas de 10, 15 alunos, então você sabe com quantas turmas você deve trabalhar. Beleza, pessoal? E chegando no próximo item, né, que eu coloquei lá como materiais e métodos lá no título, né, mas a gente vai trabalhar também um pouquinho o cronograma, né, que é um item também obrigatório dentro do projeto de pesquisa. Porém, no cronograma, na metodologia, desculpa, quando vocês aplicarem essa metodologia, vocês irão mudar os termos, né, quando você for descrever a versão final da monografia de vocês. Mudar termos como assim, né? Por exemplo, você vai descrever assim: será trabalhada ou será o questionário
o modelo didático será aplicado com 5 turmas, ou será aplicado com 10 alunos, ou será aplicado para 20 alunos. Será, né? Ou seja, futuro. Quando você vai passar essa metodologia para a versão da monografia em si, você não vai colocar mais será, aí sim foi, ou seja, foi aplicada esta metodologia para tantos alunos, foi aplicado para 10 alunos, foi aplicado, ou seja, já no passado, ok? Então vai mudar os tempos, né, verbais, né, os tempos de ação. Já o cronograma, ele não vai entrar na monografia, ele só entra no projeto, né? O que é um cronograma, né? O cronograma ele vai expor a divisão da pesquisa em etapas e a previsão do tempo necessário para cada etapa. Ou seja, pessoal, o que você vai colocar nesse cronograma, né? O que esse cronograma ele vai mostrar para as pessoas que vão avaliar o seu projeto, ou até para você mesmo, né? O que você vai realizar, o que você vai realizar no seu trabalho, no seu projeto. Eu vou coletar insetos, eu vou, ou por exemplo, vou coletar inseto, vou identificar os insetos, né, e vou alfinetar e vou aplicar isso na sala de aula. Ou seja, você tem 4 situações, né? Primeira, você vai coletar. A segunda, você vai identificar, né? Terceiro, você vai alfinetar. E quarto, né, você vai aplicar. Você tem quatro passos do seu trabalho, 4 etapas, né? Quando tu vai iniciar as coletas? As coletas vai ser de quando até quando? Quando você vai começar a identificar? Quando você vai começar a alfinetar? E quando você pretende aplicar? Ou seja, o passo a passo do seu trabalho, a cada etapa do seu trabalho e o tempo que você vai levar. Ou seja, isso aí tem que ser bem definido, né? O cronograma é um elemento obrigatório porque estabelece as atividades e os períodos que serão desenvolvidos na pesquisa, né? E aí tem esse exemplo de cronograma, né? Até consta no manual, no TCC, que ele tem esse exemplozinho assim, né? Então ele mostra de fevereiro até julho, né? Mas vamos botar aqui julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, próximo semestre, beleza? Então, a revisão bibliográfica, né, geralmente ela é marcada ao longo de todo o processo, né? Outra coisa, pessoal, geralmente nos cronogramas as pessoas só querem tacar xizinho, né? Bota xizinho aqui, bota xizinho ali, bota xizinho em qualquer lugar. Mas não é bem assim não, pessoal. Então vocês têm que levar em consideração, né, a atividade que você vai realizar, a etapa que você vai realizar e quanto tempo você vai levar ou quanto tempo você pretende desenvolver cada etapa dessa. Então, a elaboração do instrumento da pesquisa, né, juntamente com a revisão bibliográfica. O terceiro item, a terceira etapa, né, a aplicação, massa. Você vai começar o levantamento dos dados, né, em abril. Você vai discutir seus dados em maio. Você vai fazer uma revisão da pesquisa em maio também. Você vai começar a entrega do projeto, a entrega do terceiro artigo e a defesa. Olha só, ele listou tudo. Ou seja, no cronograma, o que você vai acrescentar de informações é o que você vai fazer na sua monografia, né? Eu vi que muitos alunos estavam confundindo o cronograma, né, como um item, o que você iria fazer no seu projeto, mas não é
esse cronograma você não tem que listar aquilo que você vai fazer no seu projeto. O cronograma você vai listar aquilo que você vai fazer na sua monografia, né? O cronograma é um item do projeto. Então o projeto é aquilo que você vai, é o projeto de algo, é como você vai fazer algo, né? É as etapas de algo que você vai desenvolver. Então o cronograma está todas as etapas que você vai fazer na sua monografia, né? Aqui ele colocou, foi acrescentado o que, né? A aplicação, o levantamento, a sua monografia, a defesa, né? A entrega, item da sua monografia, ou seja, são aqueles itens da sua monografia, aquilo que vai constar na sua monografia. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que tenha dado para tirar qualquer dúvida que tenha sobre esse item, né? Agora é botar a mão na massa mesmo, começar a escrever o projeto. Como eu já comentei com vocês, né, o tempo é corrido, né? Então eu sei que devido a essa situação, né, que estamos vivendo, a situação da pandemia, acabou atrasando quem já tinha o interesse de começar a aplicar esse semestre, né? Então não vai conseguir devido à pandemia, né? Mas enfim, né? Vamos botar o barco para andar, beleza? Então é isso, muito obrigado.